Olá, meu nome é Arthur Nani, eu sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina e eu vou apresentar o projeto Permacultura Brasileira, ou PermaBrazuca, que é um projeto de pesquisa aprovado na Universidade Federal de Santa Catarina e tem a minha coordenação, e aqui na UF tem a supervisão da professora Girlane do Carmo. Então, a permacultura ela é uma ciência holística socioambiental que começou a ser desenvolvida na década de 70 com as demandas, os questionamentos dos problemas ambientais que vinham do pós-guerra. E o projeto Permacultura Brasileira ele pretende dar raízes ou melhorar as raízes da permacultura no Brasil, que se iniciam em 1992 com a oferta do primeiro curso na ocasião da Eco 92. Nós temos poucas publicações em português de cunho técnico, talvez 2 ou 3. Né? Isso dificulta a popularização da permacultura em território nacional. Então o papel nosso é desenvolver com esse projeto, é tentar entender o que está acontecendo de permacultura, o que foi desenvolvido de permacultura, levando em consideração que ela é uma ciência contextualizada dentro do território nacional. O projeto iniciou em 2022, segue em curso até fevereiro de 2026 e provavelmente vai ter uma prorrogação. Então essa passagem pela UF ela é justamente para dar uma acelerada nas visitas técnicas de campo, que vão dar suporte para as descrições das técnicas e tecnologias sociais que nós vamos descrever ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Então o projeto ele busca sistematizar essas técnicas e tecnologias sociais, buscando dar visibilidade para elas. Né? Então, como é uma ciência contextualizada, a gente está tentando enquadrar, vamos dizer assim, a permacultura dentro de cada contexto fitoecológico do Brasil. Então a gente leva em consideração as bases do IBGE, que é o que está expresso nesse mapa nas cores, né? Onde a gente tem determinado contexto fitoecológico, a gente tem adaptações diferentes acontecendo a esses diferentes contextos. Então essa mancha de pontos aí, né, na verdade, são os locais onde foram visitados, onde houveram as visitas técnicas e onde foram descritas experiências, técnicas e tecnologias sociais que vão fazer parte do escopo da publicação. Okay? Então a ideia é sistematizar essas informações que são coletadas a partir de entrevistas em ecovilas, institutos, escolas, quilombos, e também em unidades familiares de moradia e produção, enfim, para entender o que esses permacultores estão fazendo no território nacional para se manterem dentro desses diferentes contextos. Tá? Então, os resultados eles já estão sendo publicados numa plataforma de troca de saberes, e lá essas técnicas e tecnologias elas começam a ganhar um corpo, saindo de uma ciência popular, que é o que é feito na prática, para serem interpretadas tecnicamente e cientificamente. Essas técnicas e tecnologias sociais elas são segmentadas em 4 temas: alimentação, águas, energias e arranjos sociais. Todo o processo de desenvolvimento da pesquisa levou em consideração o uso de aplicativos open source, desde a base com a digitação dos textos usando a plataforma LibreOffice, a criação de imagens técnico um pouquinho mais artísticas, porque a gente pretende levar um material até extensionistas rurais, então não dá para ser uma coisa muito técnica, tem que ser uma coisa que seja cativante e possa ser interpretada por uma pessoa que não seja da área específica. A coleção de dados em campo nós usamos o EpiCollect, que é um aplicativo para levantamento de epidemias, mas que serve muito bem, se viu um aplicativo muito bem. O QGIS como software de geoprocessamento para as informações georreferenciadas, tanto os contextos fitoecológicos quanto a cobertura de pontos. Toda a pesquisa também teve sobrevoo de drone, onde era mais interessante de ser mostrado de cima. O próprio WordPress para publicação e depois para divulgação as plataformas e redes sociais dentro do Fediverso.
Alguns números do projeto, então, né, como alguns resultados preliminares que nós temos até o momento, né, desenvolvido desde 2022, como mencionado, 91 experiências visitadas até o momento, né, mais de 120 técnicas e tecnologias sociais foram registradas, têm potencial de serem descritas, e até o momento nós temos mais de 20 descrições já publicadas na plataforma de troca de saberes, que é essa imagem aqui do lado, né, mostra bem, né, então nós temos o título daquilo que a gente vai estar desenvolvendo, né, da sessão, qual a data de atualização, porque essa não é uma publicação convencional e congelada, ela vai seguir sempre em desenvolvimento, por isso a previsão de prorrogação, né, de mais etapas para o projeto. A autoria, quais são os pesquisadores que estão trabalhando na pesquisa, né? E eu esqueci de mencionar, são 7 pesquisadores e um designer gráfico fazendo esse trabalho nesse momento. Depois, o título da técnica ou tecnologia social e também uma linguagem iconográfica mostrando em qual contextos fitoecológicos essa técnica ou tecnologia ela é adequada a ser desenvolvida, né? Também tem alguns botões acessórios como compartilhamento de conteúdo e tradução para outras linguagens, além do menu, é claro, para navegação dentro do conteúdo. Aqui temos um exemplo, né? Então essa aqui é uma técnica de captar a água e manter ela na paisagem por mais tempo, né? Vamos dizer assim. Então essa é uma técnica social desenvolvida no estado do Espírito Santo, é uma região montanhosa, bastante desflorestada e que passa por períodos de estiagem prolongados. Então essa tecnologia ela é desenvolvida por agricultores que são conhecidos como os plantadores de água, né? Na verdade eles têm uma sacada bem legal que ao longo das estradas e de pequenas trincheiras na encosta eles fazem a implantação de uma caixa seca que na verdade é uma escavação. Essa escavação ela serve tanto para escoar a água e manter aprisionada nos períodos de chuva, como também os sedimentos que vão ficar aqui, que são utilizados sobre a estrada, né? Enfim. Essa escavação ela tem a perfuração que passa pelo horizonte A, B e o C, que é mais permeável. Uma vez a água infiltrada no horizonte C, ela pega e consegue se infiltrar lentamente e encosta abaixo, mantendo a paisagem, ou melhor, o fluxo das águas perene no período de estiagem, fazendo com que hajam caixas cheias, que é o segundo par dessa tecnologia social, né, dessa técnica, enfim, para plantio de espécies que necessitam mais água. Então eles conseguem, na verdade, manter essa água fluindo lentamente na paisagem e fazer uso dela na época em que ela não estaria disponível. Outra técnica também, como exemplo, né, fica lá, nós registramos no norte de Minas Gerais, às margens do rio Jequitinhonha, numa unidade de experimentação de permacultura, que é o CPCD, né? Lá os permacultores enxergaram bem a intercalação entre barras de pontal e planície de inundação e tiraram proveito disso para implantar diferentes tipos de culturas, para viabilizar e aumentar a efetividade da produção. Então eles conseguem olhar para os depósitos geológicos na paisagem, os de barra de pontal, os de planície de inundação, que se intercalam, e tirar melhor proveito disso. Isso é uma técnica que a permacultura traz muito bem, que é a leitura da paisagem, e lá funcionou muito bem mesmo. Então aqui nós estamos dando uma interpretação técnica, né, para levar essa informação para técnicos e gestores públicos poderem ampliarem seu poder de tomada de decisão. Um terceiro exemplo vem de um caso de permacultura urbana na cidade de São Paulo e também em Maringá, né, que é a ocupação de territórios que não poderiam receber edificações, que são linhões de alta tensão, né? Nesse caso aqui em São Paulo, na divisa da cidade de São Paulo com Osasco, migrantes de outras regiões do Brasil, eles ocuparam essa área aqui e depois ganharam, é claro, a autorização para fazerem o uso do solo dessa forma que está mostrado na imagem aqui, para produzir alimentos, né? Isso ajuda um pouquinho nas questões alimentares. Essas pessoas são pessoas bastante humildes, mas ao longo do tempo elas vão também comercializando e podendo gerar renda com essa parte aqui, e eles vão lentamente negociando com os vizinhos formas de manter a produção sempre ativa.
Então São Paulo também passa por uma época de estiagem, né, que dura em torno de 6 meses, com pequenas garoas, mas aqui a gente consegue ver então que eles captam água de uma garagem, de um prédio de um lado, e isso vai para uma cisterna que foi adquirida por eles. Essa aqui é a parte mais alta e daqui a água segue toda por gravidade, fazendo a irrigação desse conjunto de hortas, né, ao longo de toda essa distância. Isso não é só uma manifestação de pessoas mais carentes, mas também de uma grande companhia, que é a Copel, né, no Paraná. A Copel adotou, então, o projeto Cultivar Energia, que cede esses espaços, né, que no caso é um canteiro numa grande avenida, para as pessoas produzirem comida em espaços que seriam públicos e não edificantes. Então, são formas de permanência, né, de uma cultura de permanência nesses espaços. Um outro exemplo é a pirambeira produtiva, que é uma tecnologia social aprovada pela Fundação Banco do Brasil em 2023, que leva em consideração arranjos de produção em encostas que recebem pouca insolação, principalmente na região sul do Brasil. Então essas encostas, né, elas são bastante sombreadas e essa técnica aqui ela permite então janelas de entrada de luz na época de maior intensidade da luz solar, permitindo que essas áreas que seriam descartadas ou seriam utilizadas apenas para pastagem possam produzir alimentos também, né? Então, o arranjo permite também um manejo de forma ergonômica com uma diversidade de espécies. E aqui tem uma evolução da área, né? Em 2019, com 2 anos de implantação, a área estava assim, e como essa área se encontra em 2025. Então, a gente consegue ver claramente a evolução do processo de produção. Bom, ainda como resultados preliminares, a plataforma conta com um item que traz conceitos fundamentais para entender como a permacultura, né, para mostrar como a permacultura enxerga a natureza e como a gente deve manejar ela. Então, como uma ciência sistêmica, né, a gente precisa tornar ela compreensível, porque a gente está acostumado a uma formação muito cartesiana, sempre pensada nas caixinhas, né? Então, esse item, né, ele traz uma aproximação para os contextos fitoecológicos, né, que eu descrevi anteriormente. Fala sobre sucessão ecológica e sucessão ecológica não só da superfície para cima, mas também o que acontece na sucessão ecológica da superfície para baixo, ou seja, como isso influencia os solos. O método de planejamento em permacultura, como fazer a gestão de águas na paisagem, como entender fluxos de energias e onde estão os nichos de cada um desses tipos de fluxo, como trabalhar com eventos extremos e como pensar na organização comunitária. Então, isso tudo são descrições que a gente vai trazendo, né, uma explicação para que cada técnico, cada leitor possa pensar depois e ter um suporte também na leitura. No meio da leitura de cada técnica ou tecnologia, vem um link que leva para um suporte em um desses itens aqui. Bom, algumas considerações finais, então. Nós temos noção de que essa documentação toda que está sendo produzida com a publicação dessas técnicas e tecnologias sociais, ela vai poder ser usada, né, e talvez implementada no futuro por agentes regionais, né, respeitando os contextos biorregionais de cada um. O livre acesso, né, a publicação é de acesso aberto, possibilita então a democratização desse conhecimento, fazendo com que ele chegue então a professores que vão trabalhar com educação ambiental ou então com gestores públicos, né, que vão precisar dessa informação. Temos a percepção também de que vários dos objetivos do desenvolvimento sustentável propostos estão sendo atingidos, né? E isso a gente consegue então chegar a um número maior de pessoas, professores e esses agentes públicos. Então isso tudo empodera, fortalece, né, as pessoas a terem mais autonomia alimentar, a pensar em uma educação ambiental crítica, né, promovendo então a disseminação das tecnologias que têm baixo impacto ambiental e, consequentemente, vão agregar bem-estar a todo mundo.